Olá pessoal, tudo bem? Provavelmente esse vai ser um vídeo longo e perdão pela minha voz. Eu tô com um pouco de febre e eu não consegui trabalhar hoje, mas eu tô com um senso de urgência desesperador, de que eu tenho que falar sobre algumas coisas e que eu não posso ficar demorando muito. Eu quero muito depois das eleições e olhar pra trás e falar, nossa, eu falei tudo que eu tinha vontade de falar e, meu, não tá dando tempo porque minha vida tá uma loucura. Hoje provavelmente eu vou começar a me despedir aí de uns 40% do público do meu canal, que é o pessoal que vota no Bolsonaro e que não tá acostumado a escutar ninguém falando mal dele. Aliás, tá tão acostumado a escutar tanta gente falando mal dele, que já espana e já não quer escutar e já não quer refletir e já não quer pensar. Eu não sei se você... Eu me despedi aí de uns 20 inscritos, não foi muito, eu tenho pouco petista aqui, mas eu fui atacado de forma bem agressiva por algumas pessoas, em diferentes mídias, por diferentes canais, eu digo. E eu não sei se vocês perceberam, mas tem pouco ódio. Embora eu seja muito contra tudo que o Lula fez, porque eu acho que as medidas que ele tomou, as decisões que ele tomou, tiveram um preço muito caro para a nossa sociedade. Embora tudo isso, eu ainda tento expor esses fatos, esses acontecimentos de acordo com a minha perspectiva, sem ódio, porque ter raiva do cara não adianta. A gente tem que entender o que ele fez e descobrir como é que a gente faz para contornar esse mal. Só que assim, o contorno desse mal, ele envolve muito mais nós como população do que a classe política. Depende muito mais da nossa consciência, da nossa iniciativa, e isso vai ser uma conversa muito longa e talvez metade de vocês já não estejam aqui porque não vão ter saco para escutar toda essa conversa. E ainda assim, eu sinto que eu tenho como missão deixar isso aqui registrado. É bem engraçado isso. Eu não tô fazendo isso pra me autopromover, eu não tô fazendo isso pra chamar atenção. Na verdade, se eu quisesse chamar atenção, eu faria de outras formas, eu usaria outras técnicas e não falaria de maneira tão franca como eu tenho falado com vocês. Na verdade, esse canal sempre foi assim. E eu preciso atacar não o Bolsonaro, mas eu preciso atacar o público do Bolsonaro e a maneira como ele pensa. Porque, assim, o que veio primeiro? Não todos, tá, gente? Tem muito candidato, tem muito seguidor do Bolsonaro que é gente boa, e eu não tô aqui para separar as pessoas entre boas e ruins. Eu tô aqui falando sobre maneiras de pensar. Tá, então desde lá de trás do vamos ficar rico com votos, eu já tentei passar para vocês a minha ideia de que o candidato ele não necessariamente entra na eleição para ganhar, porque ele não precisa necessariamente ser presidente, basta que ele coloque na Câmara e no Senado representantes suficientes do partido dele, que ele vai ter a parcela dele da corrupção ou não, e ele vai ter o poder com o qual ele pode barganhar muito e ganhar muita grana para sustentar o seu partido aí ad eternum. E o que vem primeiro? O que vem primeiro? Vem o candidato ou o eleitorado? O que eu quero que vocês tenham noção é de que não necessariamente uma pessoa falou, quer saber, eu quero mudar tudo e eu vou ser presidente. Esse é o discurso de vários, né? Não, eu estou insatisfeito e agora eu vou querer mudar, então eu vou lá ser presidente. Isso não acontece primeiro. Isso não acontece primeiro. Primeiro acontece uma análise do eleitorado, e as pessoas veem tipos diferentes pelo qual essa pessoa aqui ela se sentirá representada. Então primeiro a gente vê um ideal, um determinado ideal, a gente cria um público, a gente vê que percentual, que parcela da população votaria nesse tipo de representante, e aí a gente elege um cara do nosso partido que seja caricato o suficiente para abraçar essa maioria. Então, por que o Lula foi escolhido pelo PT? Porque não foi o PT que escolheu o Lula. O Lula foi escolhido pelo PT porque ele tem um grande potencial de controle de massas. As pessoas se identificam muito com ele. Se existisse um outro cara que fosse mais foda do que o Lula, que trabalhasse ali do lado dele, mas que tivesse um poder de retórica, de diálogo, de gerar simpatia muito maior do que o Lula seria um mero assessor, ele seria um coadjuvante, e esse novo candidato ele entraria, porque o partido determina quem é que vai representá-lo e quem é que pode abraçar uma maior parcela da população. E o que o partido do Bolsonaro, não ele, o que o partido do Bolsonaro percebeu? Que o Bolsonaro tem um grande poder de concentração de massa em torno dele, porque a maneira como ele aborda as questões representa muito a maneira desse percentual da população se comunicar. Então o que a gente tem? A gente tem gente do bem que está de saco cheio de ser assaltado, que mora num bairro perigoso e que quer uma arma para se defender.
A gente tem um pessoal que tá de saco cheio de escutar funk na casa do vizinho e quer acabar com essa putaria e quer, sabe, percebe que assim, primeiro vem um público e depois vem um representante que abrace todo esse bolo e fale, tá bom, eu vou representar vocês e eu vou criar a sociedade que você quer. É dessa maneira que funciona a política, não o contrário. Não sou eu, Fausto, que vou falar assim, eu quero ser presidente, então eu vou lá e depois assim, me dá o seu voto. Eu não vou falar pra todo mundo, gente. A minha campanha, ela não é pra todo mundo. A minha campanha é pro percentual que eu já estudei da população que votaria em mim porque pensa dessa forma. Ou seja, tem muito candidato que sequer acredita no que está falando. O Boulos, na minha opinião, é um deles. Eu não acredito que o Boulos realmente ele quer aumentar o imposto astronomicamente para depois distribuir tudo de graça para todo mundo e para tudo ser de todo mundo. Eu não acredito que esse cara pensa isso, de verdade. Mas, na minha opinião, ele tem plena convicção de que uma parcela muito pequena da população, mas muito pequena mesmo da população, pensa dessa forma. E se essa pequena parcela, muito pequena parcela da população votar no partido dele, ele vai colocar lá uns 2, 3, 4, que seja, na Câmara. E dali ele vai tirar o poder pequeno de barganha dele. Ou seja, ele é um pequeno investidor do lado de um grande investidor. E política funciona desse jeito, e é isso que eu estou tentando mostrar para vocês, porque o discurso da política ele está todo errado. A gente deveria entender essa maquinação política toda e falar, escuta, tá bom, vai você, mas você vai ser observado de perto e a gente vai ver se você vai fazer isso daí mesmo. Esse é o final dessa série de vídeos políticos que eu tô fazendo. Eu quero chegar lá, como é que a gente vai acompanhar de perto o que o nosso ego que a gente colocou lá tá fazendo. Tá, eu não estou dizendo que os candidatos são absolutamente todos iguais. Se você vota no Alckmin, você está votando em alguma coisa, em uma coisa que vai impedir que ele seja preso. É o Lula, porque não o Alckmin? Porque o Alckmin ele tem essa desgraça aí de proteção. Ele tem proteção da guild. Tem que tirar a proteção da guild desse cara. Esse cara não pode ter cargo público para que ele possa ser preso. Então, assim, tem candidatos piores do que os outros? Tem. Agora, a maneira como a gente está discutindo isso, ela está muito errada. E eu acho que uma coisa que o público do Bolsonaro faz, de maneira inconsciente, na verdade, é impedir que ele diga o que ele pensa. Porque o público dele está o tempo inteiro se defendendo de ataques e essa é a maneira mais... menos eficiente de se lutar contra o Bolsonaro, porque ele está num extremo e ele só está atraindo quem se agrada por esse extremo. Então não adianta você falar assim, ah, mas o cara é machista. Porra, ele só tem gente que entra nesse espectro que tá de saco cheio do discurso feminazi. Então você não vai tirar o eleitor do cara dizendo que ele é isso, ou que ele é aquilo, ou que ele é homofóbico, porque ele já tem uma defesa eficiente contra isso e os eleitores dele estão um pouco se lixando para isso. O problema é que fica toda a oportunidade que ele tem de aparecer em público, toda a oportunidade que ele tem de aparecer em público para defender o plano de governo dele, ele está sendo atacado por misoginia, homofobia, sabe? E assim, a gente nunca teve a oportunidade de perguntar para ele calma e friamente o que ele vai fazer com a nossa economia. Ele vai chamar o Paulo Guedes, mas não teve a oportunidade de dizer o que o Paulo Guedes vai fazer. Porque não dá. O debate, não importa quanto tempo ele tem, ele nunca chega nessa conversa. Então como é que você vai votar num cara porque você descobriu que ele é bom e que ele aguenta porrada? Ser bom e aguentar porrada é um ótimo atributo, é uma ótima qualidade, mas não diz que tipo de governo nós teremos. Porque a proposta dele lá por escrito no site é superficial. É tudo assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas não mostra com que dinheiro, como. Não mostra como que ele vai convencer as pessoas de que aquilo é bom, como é que ele vai articular as coisas para que isso aconteça. Tipo, não aparece. Bom, eu tive um ataque de tosse aqui e aí eu tive que cortar e eu esqueci onde eu tava. E eu não faço edição de vídeo, então a gente vai pular para uma outra parte. Eu quero contar uma história para vocês. Um tempo atrás, tava rolando muita homofobia na minha comunidade de HOTS, da qual eu participava muito ativamente. Acho que um ano atrás, mais ou menos. E aí eu fiz um vídeo defendendo a comunidade, o pequeno grupo de jogadores homossexuais que pediu para fazer um grupo deles. Então esse grupo de homossexuais entrou num grupo maior e começou a arrecadar pessoas LGBTs que quisessem jogar com eles para que eles migrassem para um outro grupo.
Por quê? Porque eles estavam cansados do comportamento ostensivo da comunidade straight, né? Da comunidade em si. E aí eu entrei pra defender os caras. Eu falei, mano, você já parou pra pensar o quanto é desagradável você ir jogar e começar a levar xingo só por causa da sua voz? Você entra, né, no chat voice e começa a ser desrespeitado e a levar xingo só por causa da sua voz, que ela é afeminada. Então, para evitar esse tipo de desconforto, os caras eles estão querendo se concentrar, e pela livre associação nós temos todo o direito de formar dentro de um grupo maior aquele que tem exatamente a sua cara. Se eu quiser, tipo, entrar numa comunidade BDO e falar, pessoal, eu quero saber quem que mora no Butantã aí e gosta de cachorro-quente, eu faço isso, eu tenho liberdade para chegar num lugar, e eu não estou excluindo todos os outros. Então eu tomei essa iniciativa para dizer que, cara, eles precisavam ter o direito de se reunirem daquela forma. E aí, nesse meu vídeo, em que eu fui defender o direito dos caras, eu falei sobre homossexualismo. E aí eu gerei uma reação adversa em que um monte de homossexuais começaram a me agredir por eu ter usado o sufixo ismo na palavra. E, cara, aquilo, num primeiro momento, foi muito frustrante. Né? Num primeiro momento eu falei, puta que pariu, eu tô querendo defender os caras aqui, os caras estão me dando chinelada, vai tomar no cu. Aí eu parei pra pensar e falei, não, pera, tudo nessa vida tem uma explicação caso você queira se interessar em descobrir qual é. Né? Claro, tirando a parte de fé aí, de Deus, tudo dá pra se provar. Tudo dá para se entender caso você tenha vontade de entender. E aí eu fiz uma busca rápida na internet a respeito do sufixo ismo. Logo eu trabalho com idiomas, eu trabalho com estudo de línguas. O meu hobby é etimologia. E até então eu não tinha ligado uma coisa com a outra. Por quê? Porque eu nunca precisei ligar uma coisa com a outra. E o que significa o sufixo ismo? Ele denota, entre outras coisas, política, religião, doença, esporte e ideologia. Ele é um fenômeno, ele é um sufixo que vai identificar escolas de pensamento, ele vai determinar patologias, doenças, ele vai determinar uma série de coisas, todas elas de opção. Não, tirando doença, tá? Desculpa. O que é pior, né? Então, ou é uma opção que você fez parte de uma escola, decidiu fazer parte de uma escola, decidiu fazer parte de um caminho político, ou então é uma doença que você foi lá e contraiu. Então dá uma olhada onde esses sufixos ismos aparecem. Então você tem fidelismo, getulismo, você tem o próprio populismo, que eu fico atacando e tem gente que diz que eu não sei nem o que é. Aí, religião, catolicismo, né? Doença, bom, reumatismo, tá vendo? Acefalismo. Muita gente sofre disso daí na internet. Você tem... o que tudo isso daqui implica? Implica que homossexualismo, a pessoa ela tem essa doença ou ela decidiu ser daquele jeito. A ideologia dela é gay. Então primeiro veio a ideia dela querer ser e depois veio a prática dela se tornar de fato. Então, os xingos que eu estava tomando é que eu estava usando uma palavra que agride as pessoas que são tratadas dessa forma durante todas as suas vidas. Percebe que assim, eu tava muito puto porque eu tava sendo desrespeitado e atacado, quando na verdade as pessoas elas estavam me dando a oportunidade de melhorar aquilo que eu sei sobre o mundo, de adquirir conhecimento e abrir um pouco a minha perspectiva. Então, depois eu fui lá, me retifiquei, eu pedi desculpas, eu disse que eu tinha entendido aquilo, e depois eu comecei a fazer mais um monte de gafes, e a fazer mais um monte de cagadas. Então, chegou uma hora que eu chamei, né, umas pessoas... gays e membros da comunidade LGBT que têm voz, que são representantes lá e que falam sobre suas ideias, porque eu queria humildemente aprender, eu queria saber o que essas pessoas sofrem, o que essas pessoas passam e ser menos agressivo sem querer a essas pessoas, porque eu já me achava o ser evoluído, eu achava, eu sou muito legal, eu não desrespeito os caras, mas aí eu percebi que eu tinha internalizado um monte de preconceitos contra eles que eram agressivos e que faziam eles sofrer. E aí, a partir desse momento, eu achei que eu me tornei uma pessoa melhor. Não lá, né, no detalhinho, eu não me aprofundei tanto quanto eu poderia, mas pelo menos num ponto em que me agrada. Então, é claro, eu nunca poderia dar aula sobre isso, mas pelo menos eu entendi grande parte dos incômodos e das frustrações que as pessoas passam. Eis que hoje eu postei um vídeo na minha timeline. Se você não me tem nas redes sociais aí, procure Fausto Nagai no Facebook, que só tem eu, e dê uma olhada lá na minha timeline, que deve estar pública, um vídeo que eu coloquei lá do cara.
E aí eu comecei a receber, e eu recebi, não, comecei a receber não, foi uma pessoa só. E não tenho nada contra ela, eu acho isso legal, mas assim, falou mal do Bolsonaro, já tá descreditado. E aí, a gente chega num ponto do vídeo em que eu não ataco o Bolsonaro, eu ataco o eleitor dele. Percebe? E se eu perder metade do meu público aqui, paciência, mas eu preciso dar a vocês a oportunidade de entenderem como é que vocês se comportam. Se você não quiser, tipo, mudar o seu comportamento, não quiser entender ou não quiser aceitar, tudo bem, mas eu tenho que dar a oportunidade de vocês entenderem. Percebe que o cara, ele falou, olha, nós homossexuais sofremos isso na sociedade. Por isso que candidatos como o Bolsonaro, por exemplo, eles são um perigo pra gente. Aí você fala, não, o seu discurso ele tá invalidado, você fala mal do Bolsonaro. Então, pera, então o Bolsonaro ele virou uma religião. Primeiro indevida, né? Primeiro indevida, porque o Bolsonaro ele tem que defender um plano de governo que ele não apresentou até agora. Mas parece que as pessoas não entendem que ele defende um plano de governo, parece que as pessoas entendem que ele defende só um idealismo do que a comunidade deve ser. A comunidade deve ser católica comportadinha, não deve ter gay porque isso é falta de porrada. Embora ele já tenha suavizado isso, ainda é o discurso que ele mantém. E se ele tivesse anulado esse discurso, ele perderia o eleitorado dele. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, porque assim, se aparece um candidato defendendo os ubandistas que, sei lá, acreditam que a Terra é plana e que querem colocar medidas políticas terraplanistas na nossa sociedade, esse cara ele tem que ter direito à voz. O Alckmin falando que ele quer fechar um monte de partido, o que ele quer? Eliminar a concorrência para o próximo petrolão sair mais barato. Mas você não tem que diminuir o número de partidos. Você tem que incentivar a criação de novos partidos para diluir essa corrupção toda, para que esses grupos eles tenham cada vez mais poder. Quem quer enveredar pelo caminho político, o que encontra de dificuldade? Ou o cara vai fazer parte de um partido pequeno que não tem condições de crescer, ou ele entra num partido grande e tem que se submeter aos dinossauros da política. Imagina você querendo se filiar ao PSDB e tentando bater o Alckmin dentro do partido. Você não vai conseguir. Então, quanto mais partidos a gente tiver, quanto mais partidos a gente tiver representando a parte da população, mais esses caras farão parte do debate e tentarão chegar em outro lugar, em algum lugar. Então, quando você já começa a fazer política querendo silenciar o outro, é porque você está fazendo política errado. Percebe? Então, assim, não, esse cara mencionou o Bolsonaro, então não tem que escutar o que ele fala. Não, então é porque você não quer refletir. Se você não quer refletir, você não tem política acontecendo. E você não tem você não está trabalhando para um resultado inteligente do debate. Você está trabalhando em prol do extremismo e do fanatismo. E aí o Bolsonaro ele deixou de ser um candidato político que defende um plano de governo e passou a ser uma religião. Então, assim, dizer que o Bolsonaro é homofóbico é a mesma coisa que dizer que Jesus é o filho de José, não quero mais falar com você, sai daqui porque você vai pro inferno. Se chegou nesse ponto, é porque você não faz mais política. Percebe? Então, quanto tempo mais a gente vai perder nessa estratégia de ficar o tempo inteiro dizendo que o Bolsonaro está sendo atacado, mas que ele é forte o suficiente para tancar? Porque a campanha do Bolsonaro, de acordo com o eleitorado dele, é isso, né? Ó, o Bolsonaro fica levando porrada, o Bolsonaro fica levando porrada, o Bolsonaro fica levando porrada, mas ele se defende. Esse é o meu tanque, é esse cara que eu quero no meu time. Até quando a gente vai reduzir a campanha política dele a isso e não vai escutar o que é que ele vai fazer, o que é que ele vai ter? Porque até o Meirelles, demagogo do jeito que é, ele já apresentou mais propostas mais tangíveis do que até a Marina, com toda em cima do murice dela, demonstra absurda solidez comparado com o que o Bolsonaro apresentou até agora. E a gente não deixa o cara falar, porque a gente está o tempo inteiro vomitando ódio naquele que ataca a moral dele e dizendo que ele é uma boa pessoa. Só que não se trata de ser uma boa pessoa. A gente tem que saber o que o cara vai fazer. E talvez você, fanático eleitor do Bolsonaro, não saiba exatamente o que ele vai fazer. Porque colocar uma arma na sua mão não é plano de governo. Bom, para vocês que não gostarem do que eu falei, tchau, até mais. Para vocês que querem refletir um pouco mais, talvez no próximo vídeo, se eu tiver condições físicas de fazer, a gente vai falar um pouco sobre armas, porque eu acho que isso é importante. Assistam o vídeo desse cara que eu vou linkar aqui embaixo, porque ele mostra exatamente isso. Homossexualismo não existe.
Homossexualismo, assim, a homossexualidade ela não é uma opção da pessoa. Então, você impedir que ela tenha contato com determinada cartilha não vai resolver o problema. Até porque as crianças hoje, de 8, 10 anos, elas já estão entrando em sites pornográficos. E assim, 99% da pornografia da internet a qual a gente tem acesso é hétero. Você concorda comigo que é difícil encontrar pornografia gay? Assim, tudo que você encontra, essa é a heteronormatividade, é homem com mulher. No máximo, mulher com mulher. E assim, o fato da gente ter lésbicas em um monte de vídeos pornográficos porque elas são agradáveis aos olhos do homem, não tá fazendo as meninas virarem lésbicas. Essa pornografia, a primeira pornografia com a qual as crianças têm contato, porque você fica querendo proteger a criança da escola, mas ela vai para casa e ela tem a internet na frente dela, né? Então, eu preferiria que a criança tivesse contato... Eu não estou pregando o uso daquele material na escola, não, mas eu preferiria que o primeiro contato sobre sexualidade com as crianças fosse feito pela professora e não no Xvideos, porque as crianças elas têm acesso muito rápido, elas são curiosas e elas descobrem o Xvideos muito rápido. Então, o primeiro contato heterossexual ali não tá salvando as crianças gays. De verdade, não está salvando as crianças gays. As crianças, elas se tornam gays por outros fatores que não a decisão delas. E é engraçado, essa heteronormatividade faz com que todo gay, uma vez na vida, tenha tentado ser hétero. Então todo gay que se percebe gay, fala, puta merda, que bosta, eu tô diferente de todo mundo e eu queria ser normal. E esse querer ser normal não a salvou, entre aspas, tá? Porque não há do que ser salvo, não a salvou da homossexualidade. Então, assim, a gente tem determinadas coisas sendo usadas na campanha, não é nem porque, talvez não seja nem porque o cara acredita fielmente naquilo que ele está dizendo, mas porque ele sabe que tem muita gente que se identifica com esse discurso e ele quer esse eleitorado. Agora, você que defende a política de bons costumes e de justiça pelas próprias mãos do Bolsonaro, você entende que além de ser contra aquela cartilha e que além de ser a favor de uma arma na sua mão, ele também tem que conhecer profundamente outras medidas para saber o que ele vai fazer do país. E se ele não sabe, cara, pelo menos a gente tem que ter garantia de que o Paulo Guedes vai continuar com ele e a gente tem que saber o que o cara quer. E eu escutei o que o cara quer e até faz sentido o que ele quer, embora seja meio perigoso. Mas aí a gente ainda tem um monte de outras pessoas para escutar, gente. A gente deveria estar com pressa em relação a isso. A maior mancha da campanha do Bolsonaro até agora foi ele ter recusado o convite do Estadão. Meirelles foi lá e foi escrachado pela bancada, mas teve coragem. Ciro Gomes também passou um perrengue desgraçado lá, mas teve coragem. Não pôde parar de falar, porque ele não podia deixar ninguém fazer pergunta para ele. Bolsonaro não foi. Isso foi feio. Eu acho que nisso ele falhou rude, porque na única oportunidade que ele teve de falar por 2 horas, sem ser atacado por essa picuinha que a Globo ficou enfiando, né, o dedo na ferida dele lá, de maneira extremamente ineficiente, de maneira extremamente não profissional. Quando ele teve uma oportunidade de falar durante 2 horas sobre o seu plano de governo, ele simplesmente recusou o convite. Isso não me desce. Isso foi uma oportunidade que a gente não podia ter deixado passar. Reflitam aí, tchau para quem vai embora e me ajudem a pensar sobre isso, porque, cara, tá difícil. E quando a gente fala assim, não gosto de política, tô caindo fora, não quero participar dessa conversa, a gente não ajuda. A gente tá num ponto muito sério, em que a gente pelo menos tem que conversar com o nosso mundinho, com as pessoas que nos cercam, onde é que a gente quer chegar, porque a gente tem que dar direcionamento pra nossa vida e pro nosso país. Agora a gente tem esse poder, né? Agora a gente consegue se juntar com gente que a gente nunca viu e nunca vai ver, pelo menos para lutar por um ideal, só que a gente não sabe que ideal é esse, aí fica foda. Então pensar.